Sempre que Jesus aparecia a seus discípulos em toda a sua vida, mas também especialmente durante a ressurreição, não é por acaso. Jesus sempre tem uma finalidade e uno poderia pensar, bom, qual é a finalidade desta aparição? À primeira vista, parece que ele quer aprofundar ainda mais a certeza que os discípulos tinham da ressurreição. Queria mostrar que era ele que tinha aparecido. Mostrou de novo as llagas das mãos, o lado, enfim, e insistia e comia inclusive diante deles. Mas depois vem uma parte muito importante onde diz assim o evangelista. E aí Jesus disse, isto é o que eu falei tantas vezes para vocês. E fala assim, e abriu as inteligências dos apóstolos. Eu acho que isto era o mais importante que Jesus queria fazer. Abrir a mente dos apóstolos, que eles pudessem entender que tudo aquilo que tinha acontecido era mesmo que tinha que acontecer, que era importante, que era necessário. Fala aqui na leitura que era preciso que o Filho do Homem, que o Cristo sofrera, morrera e depois ressuscitara. Aí nós ficamos com inveja, também nós gostaríamos que pudesse abrir nossa mente para entender um pouquinho mais. O mistério da cruz realmente é um grande mistério. Por que Deus tinha que morrer na cruz? Por que Jesus tinha que fazer tudo isso? Então, eu não sei, mas vou dar algumas ideias que talvez nos ajudem a compreender por que o mistério da cruz. 3 ideias bem simples. A primeira, Jesus precisava mesmo morrer na cruz, porque só desse jeito nós compreenderíamos a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. Para nós é muito difícil compreender o pecado. Nós compreendemos, sim, as ofensas que fazemos a outras pessoas, mas não tanto as ofensas que fazemos a Deus, porque Deus é mais imaterial. Nós compreendemos muito bem os direitos humanos, mas não tanto os direitos divinos. Às vezes fica difícil para nós penetrar neste mistério do pecado. Um filósofo danês de Dinamarca dizia assim, é parte do pecado ter uma pobre ideia do pecado. Ou, melhor ao contrário, ter uma pobre ideia do pecado é parte das consequências próprias do pecado. Não nos damos conta porque nós estamos dentro dele. Mas, na verdade, o pecado é muito grave. E Jesus morreu na cruz precisamente para que nós, enxergando a cruz e vendo que era Deus, que precisava morrer na cruz para nos perdoar, que nosso pecado deve ser algo muito grave. Se em toda a história da humanidade existisse apenas uma só pessoa, só você, e você tivesse cometido apenas um pecado em toda a sua vida, Jesus mesmo assim deveria ter morrido, era necessário, tivesse sido necessário que Jesus morresse na cruz. Porque a injustiça que cometemos com Deus é infinita, então precisa também uma reparação infinita. É um mistério. Talvez vocês estarão pensando, padre, mas você está exagerando. Então, eu olho a cruz de Cristo e para mim também fica um mistério. Mas é assim. Era necessário talvez para nos compreender a grandeza de nossa profundidade de nosso pecado, a gravidade. Mas em segundo lugar, e isto é ainda mais bonito, a cruz de Cristo era um jeito de expressar a nós até onde chega o amor de Deus. Até onde pode chegar o amor de Deus. São Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Deus que entregou seu próprio Filho, Deus que não poupou seu próprio Filho, o que não vai fazer por nós? Deus é um Deus que está apaixonado por nós, por a sua criatura. São Paulo dirá, entregou o Filho para salvar o escravo. Que mistério também este grande. Mas é a realidade. Este Deus no qual nós acreditamos não é um Deus que está lá nas nuvens, que criou tudo e que fica indiferente diante do mundo. É um Deus que vive para nós e por nós, que entregou seu próprio Filho para a nossa salvação. Até lá chega o amor de Deus. E a terceira razão pela qual precisava Cristo morrer na cruz, eu acho, era porque era selo, carimbo da sua aliança. Se uma característica é importante em Deus, se é uma característica humana, é quase que divina, eu diria que essa é a fidelidade. Se uma virtude humana, nós poderíamos dizer que é a virtude mais divina que nós temos entre nós, essa seria a fidelidade, porque Deus é fiel.
Deus llamó a Abraham, después llamó a Moisés, después llamó a los profetas, Noé. Meu Deus, todos o povo de Israel. E o povo de Israel, uma e outra vez, foi infiel a Deus. E deixou e abandonou Deus e traiu Deus. E depois nós fizemos isso tantas vezes e Deus é fiel uma e outra vez. Deus não nos abandona nunca. Você vê estas coisas, estas exposições que fizeram aqui em São Paulo, também em Porto Alegre, perdão, não foi aqui em São Paulo, em Porto Alegre, também em Bahia, acho que tiveram uma, que são quase blasfemas, que ofendem a Deus, promovem a pedofilia, a zoofilia, tanta coisa. E aí os católicos se queixam e todo mundo fala, não, católicos intolerantes, que incrível. Mas isso é o que o homem faz com Deus, e Deus mesmo assim, Ele nunca nos abandona. Ele fica junto de nós. Ele sempre está disposto a perdoar. Esse é o mistério de Deus. E nós então, o que temos que fazer diante desse sacrifício de Cristo na cruz? Acho que 3 coisas. Primeiro, acreditar. Acreditar em Jesus. Não simplesmente como um sábio, não simplesmente como um mestre. Acreditar que Jesus é Deus que veio ao mundo a nos salvar. Nisso consiste nossa fé. Não basta simplesmente acreditar que Jesus era muito bom ou que Jesus era muito sábio. O que faz a diferença, toda a diferença, é que Jesus era Deus. Nossa esperança não é um princípio, nossa esperança não é um programa, nossa esperança não é uma instituição, nossa esperança é uma pessoa, é Jesus. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou e que Jesus morreu por nós e por isso nós temos nele a nossa esperança. Em segundo lugar, nós temos que guardar os mandamentos de Jesus. Primeiro, acreditar. Segundo, guardar. João fala hoje na carta que escutamos na segunda leitura de um jeito muito simples. Sabemos que conhecemos a Deus. Para saber, diz ele, que conhecemos Deus, vejamos e guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é o sinal de que nós acreditamos. E Tiago dirá, mostra a tua fé sem obras e eu, por as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Não podemos dizer que nós acreditamos a Deus se nós não seguimos os seus mandamentos, se nós não vivemos como Jesus nos mandou. Podemos vir à igreja, rezar e pedir, mas depois saímos por essa porta e fazemos o contrário que Deus nos ensina. De que serve vir à igreja? De que serve a nossa fé? Não digo que então não devemos vir, nós temos que vir, mas para tomar as forças, para encontrar a inspiração, para viver a vida que Jesus nos pede. Essa é a segunda grande coisa que nós temos que fazer. E a terceira é testemunhar a nossa fé, dar testemunho de nossa fé. O mundo precisa de nosso testemunho. Santa Catarina de Siena tem uma frase muito bonita, ela falava deste jeito: se vocês católicos são o que têm que ser, acendereis fogo ao mundo inteiro. Se vocês são o que têm que ser, acendereis fogo ao mundo inteiro. Esta frase nos revela, por um lado, que nós não sempre vivemos em plenitude em nossa vocação, todo o potencial que está dentro de nós. E nós sabemos disso. Nós sabemos que poderíamos ser melhores, nós sabemos que poderíamos fazer um esforço maior, mas às vezes nos contentamos com o mínimo ou ao menos com uma vida mediocre. Não, se nós somos tudo o que nós podemos ser, nós católicos, imagina, acenderemos o fogo ao mundo inteiro. Isso quer dizer também não apenas que nós não estamos vivendo plenamente nossa vocação, mas que essa vocação tem um potencial enorme. Deus nos deu, pela sua ressurreição, o poder e o Espírito Santo para transformar o mundo inteiro. Se nós católicos fôssemos realmente o que Deus esperava de nós, não apenas transformamos o mundo inteiro, também nós seríamos muito mais felizes. É esse o desafio que Jesus coloca. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para afiançar nossa fé, para demonstrar e ajudar e convidar a cada um de nós a ser autênticas testemunhas. Nós poderíamos transformar o mundo do mesmo jeito que Jesus com seus discípulos transformaram o mundo e dividiram a história. O que precisamos é isso, acreditar verdadeiramente em Jesus, praticar e viver os seus ensinamentos e depois sair daqui desta missa e dar testemunho de nossa fé. Porque nós somos felizes, porque nós temos essa graça de Jesus dentro de nós. E que nós, com essa convicção da ressurreição de Cristo, podemos também transformar o mundo inteiro, acender fogo, como decía Santa Catarina, ao mundo inteiro. Que assim seja.